vai contar mais uma história de uma separação onde o homem não é se descobriu, né? Não sei como é que a gente fala. Se encontrou, se aceitou, reformulou, né? Se reformulou. Então, a gente vai ouvir a história do Fabiano, a gente já contou a história da Milena e do João, né? A gente já publicou a Milena e o João, e agora a gente vai ouvir uma nova história, que também é bacana, não tão flores como a deles, mas eu acho que é importante também a gente conhecer essa outra possibilidade, né? Verdade. E aí eu queria te perguntar assim, acho que uma das coisas que surpreendeu a gente foi a forma como a Milena conseguiu lidar quando o João falou pra ela que ele era homossexual. Né? Como é que foi isso com você? Quando eu estava casado, o casamento não estava indo bem, como qualquer outro casamento. Só pra ter uma ideia, quanto tempo de casamento? 11 anos. 11 anos. 11 anos. Filhos? 3 filhos. 3 filhos. Isso. Tá. O casamento não... não... idade nessa época? Não consigo lembrar. Acho que acredito Mas eram que... pequenininhos, Não, o menor acho que tinha 3 anos. Tá. Daí tinha 3, 6 e 12, acho, uma coisa assim. Tá. 3, 6 e 12, não sei precisar. E o casamento não estava bom, por divergência de pessoas, incompatibilidade, não tinha nada a ver com a questão sexual, porque até então eu nunca tinha vivido nenhuma experiência homossexual. Eu tava ali casado, hétero, vivendo uma vida normal, inocência ou não, acreditando que um dia, se eu fizesse tudo direitinho, ia vir a cura gay, né? Você tinha atração por outros homens, mas você não tinha se permitido ter a relação exatamente. sexual. Gente, então você tinha consciência de que você tinha eu tinha consciência, eu sentia o desejo, eu achava interessante, achava bonito, eu sabia que eu olhava com os outros olhos, né? Mas você esperava que tivesse uma solução para aquilo, que não fosse separar e realmente encarar. Diante da minha criação, da minha história de vida, eu achava que eu podia fazer disso um assunto separado da minha vida. Ter controle sobre isso. Dominar totalmente. E no céu ganhar um prêmio por isso, né? Então, Nossa, ainda tem essa questão da tinha uma questão muito forte da religiosidade, muito forte. Então eu preferi dar sequência à minha vida segundo os moldes. Que tortura! Durante todos esses... Sim, durante 30 anos. A vida inteira. Deve ser assim, uma tortura com você mesmo. Muito forte. Eu digo assim, hoje eu faço terapia fazem 2 anos, né? Foi 30 anos de mutilação, né? Do eu interior, onde eu percebia uma diferença, mas ela não existia espaço, oportunidade e condições de se manifestar, por uma série de motivos, né? Muitos motivos. Então eu escolhi dar continuidade à minha vida como a maioria das pessoas, vamos dizer assim, normais. Gente, e seguiu. Só que em um dado momento, meu casamento não ia bem, não por essa questão, por uma questão de interesses e afinidades de um casal. Qualquer casal, né? Isso, e eu me vi assim, distanciando no casamento daquela pessoa que eu conheci, que depois de 11 anos, tudo muda, filhos, né? Sim, é um relacionamento de casamento qualquer. Né? Então, de repente, tinha 2 pessoas completamente diferentes e estranhas morando na mesma casa. E daí, como eu não estava bem de saúde, eu comecei a fazer atividade física, a minha autoestima começou a melhorar, eu comecei a olhar para mim no espelho e falar, mas eu não sou essa pessoa. Essa pessoa, eu não tô não é isso que eu sou, não é isso que eu quero para mim, para minha vida, para o meu fim, né? Não quero envelhecer, ouvir do meu filho, falar assim, viu, por que você não foi atrás da sua felicidade, né? E daí eu comecei a me distanciar mais ainda no casamento, porque eu sabia que eu não queria continuar mais casado. Mas aí tinha questão de filhos, questões financeiras, e a gente foi levando e a relação foi ficando ruim. E daí ela começou a me questionar, ela achou que eu tinha uma amante, né? Porque eu estava muito distante como pessoa. É a primeira coisa que a gente pensa. E eu não tinha um amante, eu tinha um amante, era eu mesmo, né? Eu comecei a me amar, né?
Então eu comecei a me amar muito, coisa que eu não fazia, e daí eu comecei a me cuidar. E isso, a transformação vai acontecendo, né? Você começa a se cuidar, seu corpo muda, seu pensamento muda. E ela foi achando que eu tinha alguém. E eu falava, não tenho ninguém, sou eu. Até que um dia, essa parte foi legal, ela me questionou assim, ou você tem alguém, ou você é gay. Porque você está muito distante. Não faltava sexo, mas faltava afeto, faltava companheirismo, faltava casamento, né? E daí, num primeiro momento eu assustei, foi impactante, ela foi muito madura, mas neguei. Daí numa segunda vez também, e numa terceira vez eu estava muito de saco cheio com o casamento. Muito, eu não queria mais. Você negou como? Você negou com indignação? Você negou com... Não é. Falei, não, eu não tenho ninguém, não é nada disso. Eu também não estava pronto nem para entender para mim mesmo. Você se aceitar como ainda mais alguém me cobrar uma resposta afirmativa naquele momento, né? Porque isso é um processo muito longo, né? Essa aceitação, essa compreensão de si mesmo, né? Lutar contra toda a sociedade. Sim. Gente, é muito pesado, né? Uma vida perfeita, moldada, de repente ruir, né? Por essa questão. Então, perfeita. Perfeita entre aspas, né? E daí, na terceira vez, como eu estava muito de saco cheio, muito infeliz, e ela estava muito aberta e para ouvir qualquer resposta, eu resolvi falar, olha, realmente eu não tenho uma amante, mas assim, talvez eu acho que eu sou gay. Eu não sei ainda, porque eu nunca experimentei nada. Como que eu vou dizer para você que eu sou se eu não sou? Mas independente disso, não é por isso que a gente não está bem. E daí, nessa parte foi legal, porque ela foi muito cabeça, então você vai se resolver e depois a gente vai decidir o que a gente faz da nossa vida. Daí, beleza. Isso demorou um tempo, a gente discutiu. Você acha que ela tinha esperança de que você continuasse com ela mesmo? Eu acredito que sim. Seria uma coisa assim, vai lá e volta aqui, né? Isso. Vai ali na esquina comprar um cigarro e já volta, né? Só que o cigarro foi e nunca mais voltou, né? No primeiro momento também eu assustei, voltei atrás, porque e conhecer o mundo gay numa balada gay é um pouco assustador, né? É uma outra vertente do lado gay que, assim, quem não está preparado se assusta, né? Então eu quis voltar, mas daí não deu certo, porque uma vez experimentado, não dava mais para voltar, né? Daí eu tive a certeza do que eu queria, né? E daí a gente se separou. E ela foi seguir a vida dela, eu fui seguir a minha. Fizemos todo o roteiro do que precisa ser feito e cada um seguiu a sua. E nesse momento vocês já conversaram com as crianças que vocês iam se separar, mas também falando que existia essa sua agora, né, opção não, mas a sua descoberta, né, a sua aceitação como homossexual? Ou esse assunto não foi falado nesse momento? Então, com o meu filho mais velho, no primeiro momento foi tudo esclarecido, né? Vamos se separar, eu sou homossexual, vou ter outras relações homossexuais. Vou sair de casa, vou viver minha vida de outro jeito. E mais velho, como ele já tinha uma capacidade, de entendimento. Era um assunto que estava em mídia na época, com uma novela, foi fácil dele entender e a gente sempre tive muita liberdade com meus filhos, então foi. E com os outros, quando na idade certa de cada eu fui conversando e eu nunca tive nenhum problema com isso. Como eu sempre prezei pela transparência e por não fazer nada errado ou escondido, eu preferi sempre passar para eles como ia ser, o que estava acontecendo dentro da idade certa, né? E eles acabam sendo mais seguros, porque eles sabem que é tudo transparente, eles não vão ter uma verdadeiro, ninguém está surpresa. escondendo nada e vão ser adultos melhores, com certeza. Isso. Sim, com certeza. Um dos motivos que eu quis me separar, independente da questão homossexual, foi porque o meu casamento estava muito ruim e eu tomei como referência meus pais, né? Eles não tinham uma boa relação e a gente cresceu vendo isso. E eu já falei isso para eles, eu acho uma pena eles não terem dado um outro segmento à vida deles, tentado a felicidade e hoje, não que eles não estão bem, mas eu acho que poderiam estar
muito melhor. Dá outra oportunidade pra vida, né? Se não tá bem, vamos dar outra oportunidade. Todo mundo tem direito de falar, olha, demos certo até aqui. Até aqui, acabou. Agora, né, vamos cada um partir pra realmente ser feliz, né? Porque eu acho que esse objetivo, senão a vida vai passando, gente. A vida vai passando sem sentido, Sem né? sentido nenhum, você só tá vivendo ali simplesmente dia por dia, as coisas começam realmente a perder sentido. E a gente né? começou falando da questão homossexual e dos desafios, a gente termina falando de amor, né, de verdade, de respeito, da aproximação do filho com os pais. Então a gente só tem a agradecer porque você trouxe muitos valores pra gente aqui, além de uma história que é legal todo mundo saber, né, todo mundo conhecer. Fantástico. E mais uma vez, né, acho que esse vídeo com mais um homossexual que estava casado e não por outros homossexuais se identificarem, mas para as pessoas terem uma ideia da tortura que uma sociedade coloca, né, nas pessoas, nesses homossexuais que ainda Padrões, não se encontraram, padrões estabelecidos, religião. Regras, gente, né? ninguém é melhor do que ninguém, porque você é hétero, porque você é gay, você se assumiu, você não. É respeitar o outro e deixar, permitir que o outro seja feliz. Eu acho que a gente deixa uma vida muito mais tranquila, né? Mais leve. Olha o quanto, 30 anos lutando contra isso por causa de uma sociedade e por causa de religião. Então, assim, eu acho que é muito importante as pessoas começarem a abrir um pouco a cabeça em relação a isso. E que pra deixar todo mundo satisfeito, poderia ter 5 pessoas infelizes para cumprir o papel. Exatamente. E 5 é vidas grave, o que é destruídas. esperado, Destruídas. exato, o que é esperado é muito grave. Eu acho que a gente, né, a Paty está falando da nosso respeito com relação ao outro, mas eu acho que o que o Fabiano também está trazendo é o seu respeito próprio, né? Então, se respeitar também, né? Se permitir, se aceitar. Então, se existe uma dúvida, se existe uma intenção, vai atrás disso, né? Para você poder também viver melhor. Eu vejo muito assim, né? Enquanto eu não estava, não sendo eu estava sendo eu, era uma vertente da minha personalidade, mas existia outras vertentes, de outras maneiras que eu não dava espaço para ela se manifestar. Né? Era só uma parte. Era o meu lado sombra, né? Que eu deixava ele bem guardado. Sombra no sentido psicológico, que não é negativo. Não sombra no negativo, da escuridão. Isso, né? não, no sentido que todo mundo tem um lado que se expõe e outro lado que guarda, né? Eu percebo que o momento que eu resolvi não mais ficar negando esse lado e tratar ele com respeito, com educação e exigir que as pessoas à minha volta tratassem dessa maneira, a minha vida começou a fluir muito mais nos relacionamentos emocionais, afetivos, familiares, profissional. Assim, eu não deixei de ser quem eu era, quem eu sou, mas assim, muito mais transparente, aberto e conseguindo conquistar mais por causa disso, entendeu? Do que naquela relação onde eu estava engessado, fazendo pessoas infelizes, conduzindo talvez para uma infelicidade de todos, né? Sem dúvida. Fica a dica, assim. Gente, nem precisa finalizar depois disso, né? A gente só colaborar, tem mais finalizar no possível. Também. Muito obrigada, viu? Muito Obrigada obrigada mesmo. mesmo. Gente, obrigada. Curtam, compartilhem. Até a próxima.